Olá, galera do Direito Sucessório, mais uma aula de Direito Sucessório comigo, professora Daniela Matar. Vamos falar hoje a respeito da ordem de vocação hereditária, que encontra-se no artigo 1829 do Código Civil. Antes de iniciar esse artigo, eu falo alguma coisa para os senhores e senhoras. Que se vocês têm alguma dúvida em relação aos regimes de bens, que vocês leiam, que vocês estudem os regimes de bens. Vocês podem procurar aulas sobre os regimes de bens nas minhas playlists que encontram-se aí no meu canal no YouTube, Prof. Daniela Matar, bem como vocês podem tirar várias dúvidas lá no Instagram, Prof. Daniela Matar também, tá? Em relação aos regimes de bens. Nós precisamos, apesar dos regimes de bens ser conteúdo do direito das famílias, nós precisamos aqui também dos regimes de bens para que a gente possa entender um pouco a ordem de vocação hereditária e principalmente saber quando o cônjuge poderá herdar e quando ele vai concorrer com descendentes ou ascendentes do falecido. Tá bem, galera? Então, bom, primeira coisa é que nós aplicamos ao artigo 1829 do Código Civil, juntamente com seus incisos, o princípio da proximidade, aonde classe mais próxima exclui a classe mais remota e dentro de cada classe o grau mais próximo exclui o grau mais remoto. Então, o princípio da proximidade é um princípio importantíssimo, inerente ao direito sucessório, que você também não pode deixar de esquecer, tá? Então, pela ordem de vocação hereditária, se José vem a falecer, tá? Quem herdará a herança de José? Então, a primeira classe são os descendentes. Dentro de cada classe, o grau mais próximo. Então, os filhos em relação aos netos, os netos em relação aos bisnetos, tá? Um detalhe também, lembrando que na classe dos descendentes, a gente sempre aplica o direito de representação. Se José não deixou descendentes, nós vamos para a segunda classe, que é a classe dos ascendentes. Na classe dos ascendentes não se aplica o direito de representação. Bom, se José não deixa descendentes, se José não deixa ascendentes, poderá o cônjuge, então, independentemente do regime de bens, mas desde que estivesse casado, né, ou vivendo em união estável, o companheiro com José, quando do seu falecimento, ou que não estivesse separado de fato há mais de 2 anos. Então, esse cônjuge ou companheiro, eles poderão, sobreviventes, herdar a herança de José. Se José não deixar descendentes, não deixou ascendentes, então o cônjuge ou companheiro poderão vir a herdar em terceira classe. Galera, lembrando que tudo que eu falar aqui a respeito do cônjuge sobrevivente, nós também vamos considerar o companheiro ou companheira sobrevivente. Por quê? Porque nós tivemos um julgado do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, portanto, declarou esse artigo inconstitucional, que trazia o direito sucessório diverso do companheiro, e falou que todos os direitos sucessórios do cônjuge também será dado, será fornecido, será equiparado ao companheiro. Então, tudo que a gente falar pelo cônjuge ou do cônjuge no artigo 1829 agora, a gente aplica também ao companheiro ou à companheira sobrevivente, tá certo? Um detalhe, pelo rol do artigo 1845 do Código Civil, consideram-se herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes, bem como o cônjuge sobrevivente. A doutrina está questionando se pelo julgado do Supremo Tribunal Federal, o companheiro sobrevivente também passaria ou passou a ser um herdeiro necessário. Para aqueles que vão na literalidade da lei, que o rol do 1845 é taxativo, o companheiro, apesar de ter o tratamento agora sucessório da mesma forma que o cônjuge, apesar disso,
ele não é considerado herdeiro necessário por taxatividade do artigo 1845. E há outros doutrinadores também de grande relevância que não, uma vez que o tratamento sucessório do cônjuge tem que ser dado ao companheiro em virtude do julgamento do Supremo, que reconheceu a inconstitucionalidade do 1790, o companheiro também logo ele passa a ser um herdeiro necessário. Tá? Mas eu acredito que isso não vai ser um objeto de questão de prova objetiva, a não ser que eles venham perguntar de acordo com o Código Civil. De acordo pelo Código Civil, no artigo 1845, realmente o companheiro não é um herdeiro necessário, porque taxativamente o 1845 vê como herdeiros necessários apenas descendentes, ascendentes e cônjuge. Poderia o examinador arguir isso numa questão aberta, aonde que vocês poderão, então, falar, discorrer a respeito do julgamento, bem como também do artigo 1845 do Código Civil. Tudo bem, pessoal? Então, lembrando, então, que ascendentes, descendentes e cônjuge, bem como companheiro, para quem vai fazer essa interpretação extensiva, são herdeiros necessários e a eles competem a legítima, que é 50% do patrimônio. Então, Dani, se José falece e ele deixa um ascendente, ou ele deixa um descendente, ou ele deixa um cônjuge, ele pode dispor em testamento da totalidade da sua herança? Não, não pode. Ele pode dispor de sua parte disponível, que são 50%, porque os outros 50% que faz parte da legítima necessariamente deverá ir para o herdeiro necessário, que de acordo com o artigo 1845, apenas descendentes, ascendentes e cônjuge, por uma interpretação extensiva, também o companheiro. Tudo bem, galera? Então, olha só. Por classe mais próxima, exclui a classe mais remota. Então, a primeira classe é receber descendentes, somente vai receber os ascendentes se não houver descendentes. Somente a possibilidade do cônjuge receber a totalidade, ou seus 50% da legítima, se não houver descendentes e se não houver o quê? Ascendentes. E se o José, nosso falecido, de cujo não deixar descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge ou companheiro sobrevivente, então nós vamos para a linha transversal, para a linha colateral, que os colaterais até o 4º grau é que irão receber de acordo com a ordem de vocação hereditária. Lembrando que na linha dos transversais, na linha dos colaterais, aplica-se o direito de representação somente em favor de filhos de irmãos. Então, somente de sobrinhos. Essa é a dica, tá? Uma dica, além de eu entrar no artigo 1829, então nós já falamos que a representação, ela pode acontecer de forma infinita para os descendentes, representação não acontece para os ascendentes e acontece para os colaterais em favor de filhos de irmão. Dani, qual é o efeito da representação? Tá? É aquele que está sendo representado, ele é tratado como se vivo ele fosse. Então, o representante do representado, ele vai receber como se vivo fosse. Tá? Então, se José falece, ele deixa F1 como filho, mas o F1 já é pré-morto, seu filho, porque faleceu em um acidente automobilístico antes mesmo de José, seu pai, mas F1, filho de José, deixou um neto, N1. Então, N1 vai vir receber em direito de representação em favor, então, do seu pai, F1, filho de José. Tá certo, galera? Bom, esse é o efeito da representação. Eu quero dizer para vocês que os excluídos, tá? Da sucessão, que pode acontecer a exclusão por indignidade ou por deserdação, os excluídos também, o efeito é o próprio direito de representação. Então, as pessoas vão vir representar o herdeiro excluído, diferentemente do que acontece na renúncia. O herdeiro renunciante, ele é tratado como se ele nunca tivesse existido na sucessão. Então, não há que se falar de direito de representação quando nós estamos diante do herdeiro renunciante. Então, são regrinhas básicas em as quais os senhores e senhoras não podem esquecer. Tudo bem, turma? Bom, então vindo para o artigo 1829 do Código Civil, tá? Se José falece e deixa cônjuge sobrevivente, bem como descendentes, esse cônjuge sobrevivente vai herdar, ele vai concorrer junto com os descendentes, de acordo com o inciso de número 1 do 1829. Dani, como é que concorre? Tá? Primeira coisa, primeira situação, nós vamos ter que verificar o regime de bens. Por quê?
Porque o cônjuge sobrevivente somente vai concorrer com os descendentes se for casado com o falecido, portanto com o nosso José, em regime da comunhão parcial de bens, mas deixou bens particulares, participação final dos aquestos, porque eu tenho bens particulares, e separação convencional, porque eu tenho bens particulares. Se o cônjuge sobrevivente era casado com José, com o nosso falecido, no regime da comunhão universal de bens, bem como também no regime da separação obrigatória de bens, por taxatividade do inciso de número 1 do 1829, o cônjuge sobrevivente não concorre com os descendentes. Então, a primeira coisa que vocês têm que ficar atento é na questão do regime de bens. Bom, Dani, e se for concorrer? Porque eram casados no regime da comunhão parcial de bens e deixou bens particulares, participação final nos aquestos, bem como na separação convencional. Cônjuge, bem como os filhos comuns do casal, irão receber em igualdade. Mas só tomem cuidado, porque se José é casado com Maria e deixa 3 filhos, então vai ser 1/4 para cada, tá? 1/4 para Maria, cônjuge sobrevivente, 1/4 para o filho F1, 1/4 para o filho F2 e 1/4 para o filho F3, porque critério de igualdade. Dani, contudo, José ao falecer com Maria, ele deixou 4 filhos comuns. A divisão vai ser igualitária, Dani, de 1/5 para cada? Não, galera. Por quê? Porque a lei é clara em dizer que temos que preservar no mínimo 1/4 para o cônjuge sobrevivente. Então vai ser 1/4, 25% para Maria, a cônjuge sobrevivente, tá? E os outros 3/4 vão ser divididos de forma igualitária para os 4 filhos. Então tomem cuidado. Filhos comuns, a regra é o quê? Igualdade. Contudo, o cônjuge sobrevivente não poderá receber menos que 25%, menos que 1/4. Quando for filhos exclusivos de José ou filhos híbridos, igualdade, e não há necessidade, de acordo com a doutrina majoritária, em preservar 1/4 para o cônjuge sobrevivente. Tudo bem, galera? Bom, em relação aos ascendentes, então José falece e deixa Maria, cônjuge sobrevivente, com seus pais, tá? Não deixou descendentes. Por isso, Maria vai concorrer logo com os pais de José. Então, nós temos 2 critérios. Se Maria concorre com os pais vivos de José, José tem pai e mãe vivos. Então, 1/3 para cada, igualdade. Mas se Maria, cônjuge sobrevivente, concorrer com apenas um dos pais, porque o outro já está morto, ou com qualquer outra pessoa que esteja em 2º grau na classe dos ascendentes, Maria é dado a ela 50% e os outros 50% serão divididos nas linhas, linha paterna e linha materna. Então, prestem atenção, tá? José falece aqui, deixa Maria sobrevivente, deixa pai e deixa mãe. Então, 1/3 para Maria, 1/3 para a mãe de José, 1/3 para o pai de José. Vai desenhando no caderno de vocês. Bom, José falece, deixa pai vivo e Maria. 50% para Maria e 50% para o pai de José. Dani, deixou Maria viva, deixou o pai de José vivo, não deixou mãe viva, não tem mãe na linha materna, mas deixou avós maternos. Essa herança vai ser dividida entre Maria, entre o pai de José e entre os avós maternos de José? Não vai. Por que não vai? Porque na linha dos ascendentes não existe direito de representação. Tudo bem, turma? Vamos supor agora que José faleceu, deixou Maria viva, sobrevivente, tá? Não deixou nem mãe e nem pai vivos, mas deixou avó paterna e avós maternos vivos. Como que vai ser feita essa divisão da herança? Em igualdade? Não, porque após o 2º grau na ascendência, ou bem como no 1º grau e deixou apenas o pai ou a mãe vivo, proteção de 50% para o cônjuge o quê? Sobrevivente. Então, Maria vai receber 50%, me sobra 50%. Esse 50% eu vou dividir na linha, que vai então 25 para o lado paterno, aonde eu tinha a avó paterna, salvo engano no exemplo, e 25 para o lado materno, aonde eu tinha os avós maternos, 12,5 para a avó materna e 12,5 para a avó paterna. Tudo bem?
E lembrando, é válido ressaltar que quando nós estamos fazendo a concorrência do cônjuge sobrevivente com os ascendentes, não há que se preocupar com o regime de bens. Tudo bem, galera? Bom, então dessa forma, não tendo descendentes, o cônjuge sobrevivente concorre com ascendentes. Não, José, não deixando descendentes, não deixando ascendentes. Maria, então, cônjuge sobrevivente, independentemente do regime de bens, terá a possibilidade de receber toda a totalidade da herança, tá bom? José faleceu, não deixou descendentes, não deixou ascendentes, nem cônjuge sobrevivente. Nós vamos então para a linha dos colaterais transversais, que recebe até o 4º grau de parentesco. Dani, irmãos são parentes de 2º grau. Tio e sobrinhos são parentes de 3º grau. Primos e sobrinhos netos são parentes de 4º grau. Dani, então se José deixa sobrinho e deixa tio, quem é que vai receber? Haverá uma divisão igualitária? Não, não haverá uma divisão igualitária. Por quê? Porque por disposição expressa, o sobrinho tem preferência ao tio. Então, o sobrinho recebe. Então, se José deixa, tá? Ele tinha 2 irmãos, esses 2 irmãos pré-mortos, e cada irmão deixa um sobrinho, né, de José. Mas ele tem 2 sobrinhos e ele tem um tio, né, irmão do seu pai vivo. Os 2 sobrinhos irão receber, tá, por direito de representação. Ah, Dani, cabe o direito de representação? Cabe. O que eu falei a vocês? Cabe o direito de representação na linha dos colaterais em favor de filhos de irmãos. Galera, então essa é a nossa ordem de vocação hereditária. Nós temos aí, eu tenho 2 playlists de direito sucessório, uma que vocês podem acompanhar, que ela tá bem mais clara, no sentido de não estar tão numa síntese, numa revisão igual eu fiz nesse momento. E também tem um outro vídeo na playlist de revisaço para a OAB, direito sucessório também, a qual vocês podem acompanhar. Tudo bem, galera? Um forte abraço para vocês e de modo muito especial aos meus alunos que essa semana irão fazer prova de direito sucessório. Um beijo no coração de vocês, sucesso, boa sorte na torcida por vocês. Bom, quem assistiu esse vídeo, que gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe o canal, acione o sininho para que você sempre seja notificado dos vídeos novos que são postados, e peço também para que vocês vão lá no meu Instagram, Prof. Daniela Matar, e acompanhem as dicas diárias postadas de direito civil. Um beijo, galera, um abraço!